Umbanda cultua orixá? Essa é uma pergunta que tem se tornado cada vez mais frequente entre os nossos seguidores e que merece uma abordagem cuidadosa devido à complexidade do assunto. A resposta para essa pergunta vai depender do tipo de Umbanda a que estamos nos referindo, pois existe uma diferença entre as Umbandas contemporâneas, embranquecidas, e as Umbandas de nação, e essa diferença é o que vai determinar a nossa compreensão sobre o assunto. Essa ideia surge a partir do advento das 7 linhas de Umbanda, discutida pela primeira vez em 1933 pelo autor Leal de Souza. Contudo, outros autores depois dele trazem novas versões sobre essas linhas de Umbanda, o que torna esse tema cada vez mais incoerente. As 7 linhas de Umbanda nunca foram um consenso entre os autores neo-umbandistas. O fato é que a ideia dos falangeiros e das 7 linhas de Umbanda promove um apagamento, tanto do orixá iorubano quanto do caboclo indígena, que deixa a sua verdadeira identidade para representar uma divindade africana. Desse modo, não haverá o culto ao orixá, tampouco o culto ao caboclo. E para piorar, muitas vezes esse orixá ainda será associado a um santo católico que o representará nos altares de Umbanda. Geralmente, são essas Umbandas que promovem algumas bizarrices, como caracterizar um caboclo como orixá, com roupas e paramentas, além de acreditar que esse orixá pode ser cultuado apenas com velas coloridas e oferendas com comida seca ou frutas. Também é comum ouvir discursos como: orixá não tem cor, orixá é energia, orixá é uma força da natureza, ou orixá é um espírito evoluído. Por outro lado, existem as Umbandas de nação, que assim são chamadas por possuírem características mais africanizadas em seu culto. Essas Umbandas podem ser consideradas as herdeiras diretas da Cabula e da Macumba carioca, possuindo fundamento para cultuar divindades, além dos ancestrais, como é o caso do Molocô e de Almas de Angola. Essas vertentes são iniciáticas e, apesar de cultuar divindades e ancestrais, não misturam os cultos, realizando-os em momentos distintos, porém no mesmo espaço. Portanto, as Umbandas de nação cultuam sim os orixás ou até mesmo outras divindades como inquices e voduns. Mas se a Umbanda é uma expressão da cultura banto, por que então cultua o orixá? É importante compreender que essas culturas se amalgamaram por consequência da diáspora africana, e isso nos permite afirmar que não existe um culto puramente bantu, nagô ou jeje, pois houve uma troca e assimilação entre os povos de diferentes etnias, ocasionando um processo que chamamos de aculturação, o que é diferente de um sincretismo forçado. Não seria mais coerente então cultuar inquice na Umbanda? Partindo dessa ideia de que a Umbanda e os Minquice pertencem à mesma cultura, se for para cultuar divindades na Umbanda, de fato seria mais coerente cultuar Inquice ao invés de orixá. O fato é que os cultos africanos no Brasil sofreram com o chamado nagocentrismo, que é a sobreposição da cultura nagô às demais culturas africanas. Todavia, isso é um assunto para ser discutido em um outro vídeo, dado a sua complexidade. A Umbanda necessita cultuar divindades? Não. A Umbanda, como um sistema de medicina tradicional banto, promove a cura das mazelas físicas e espirituais através do culto aos ancestrais, ou seja, dos nossos antepassados mortos que se ancestralizaram, e isso basta para que esse sistema funcione. Portanto, se a Umbanda que você pratica não cultua divindades, está mais do que correto, pois não há essa obrigatoriedade. Pelo contrário, as divindades não podem estar à frente dos ancestrais no culto de Umbanda, pois isso descaracteriza o culto que tem como premissa reverenciar os nossos antepassados mortos. Experimente vivenciar um culto sem as influências nagocêntricas ou eurocêntricas e liberte seus ancestrais dessas amarras para que possa experienciar o encontro ancestral genuíno, e depois nos relate a sua experiência aqui.